O segredo de Bento XVI. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Um avisinho bem rápido para você, a nossa livraria está com até 60% de desconto. Então nós temos lá livros, nós temos imagens, nós também temos chaveiros, inclusive novidade agora, adesivos de santos. Dá uma entradinha lá, o endereço está aqui, o link está aqui na parte de baixo da descrição do vídeo, livraria do professor Emílio, e confira as nossas promoções. Vai só até segunda-feira, dia 27 de janeiro, agora de 2000. Então agora vamos ao vídeo. Qual é o segredo de Bento XVI? Nesse vídeo nós vamos falar disso. Nós vamos falar da mensagem de Fátima, das profecias sobre o último Papa e do que o Bento XVI tem a dizer sobre as profecias. Olha só, esse vídeo é importantíssimo, é inédito. A gente vai fazer aqui uma breve revisão da situação do Bento XVI e depois nós vamos falar das profecias de Fátima e do que o Bento XVI disse a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Os bergoglianos dizem que ele renunciou, mas o Papa Bento XVI continua vivendo do Vaticano como todo bom Papa. Ele também continua assinando Bento XVI, que é o nome dele de Papa, certo? E continua usando as insígnias heráldicas papais, também continua dando a bênção especial do Papa, que só o Papa pode dar, tá? Ele também continua usando as roupas do Papa. Você sabia que os sapatos vermelhos do Papa significa que ele está disposto ao martírio e que Francisco nunca usou esses sapatos vermelhos, só sapatos pretos? Pois é, o nosso verdadeiro Papa, ele é o dos sapatos vermelhos, aquele que se dispôs ao martírio. Bento XVI se ofereceu ao martírio pela igreja verdadeira, rezando por nós e pela igreja e raramente dizendo alguma coisa. Porém, quando ele fala, como foi aí no caso do livro A Favor do Celibato, um terremoto abala a igreja falsa. Por isso que eu não deixo ele falar muito. Porque se ele começar realmente a falar, gente, acabou a igreja falsa, então mantém ele preso lá. O negócio foi por carta. Fala assim, mas ele está preso, mas é que normalmente a carta escapa, né? Todo prisioneiro tem direito a mandar carta. Eu já expliquei isso em outro vídeo. E escapou. Eu tenho a impressão que daqui para frente nós não veremos mais cartas do Bento XVI. Acho que agora, assim, vão ficar muito mais em cima dele. Existe um movimento de globalização neocapitalista, ideologicamente anticatólico, que procura dominar o mundo inteiro, e Bento XVI era um obstáculo para essa gente. As coisas que ele dizia, a forma como ele conduzia a igreja, gente, não era uma pedra no sapato de globalista, já era um paralelepípedo inteiro, a pedreira inteira, você entendeu? Sabe, ele não deixava o negócio ir. Eles querem fazer errado, esse pessoal aí quer simplesmente comunizar o mundo, dominar o mundo com um governo único, eles querem dominar o mundo com uma religião única, e o Bento XVI era contra. Então o resultado da história era um paralelepípedo no sapato dessa gente. Daí eles deram um golpe de Estado, derrubaram Bento XVI e colocaram Bergoglio como Papa. Bergoglio adotou uma agenda totalmente de acordo com a agenda secularista da globalização da ONU e da nova ordem mundial, com o apoio de quem? Do Jorge Soros e da esquerda mundial. Pode notar que ele está sempre alinhado com a turminha que é de esquerda, tá? Mas havia um Bento XVI no meio do caminho, e ele continua sendo Papa, e Bento XVI é Papa para sempre. Olha, duas frases que ele disse na época da renúncia que mostram bem isso, preste atenção. São aquelas coisas cifradas, a gente ficou assim tão na época sob o impacto da renúncia que não percebeu, mas olha só. Desejo também servir com devoção à Santa Igreja de Deus no futuro, através de uma vida dedicada à oração. Então está lá ele rezando por nós e pela igreja verdadeira, e sendo o nosso Papa ali, a resistência da igreja católica dentro do Vaticano, hoje já tão paganizado, né? Olha a outra frase. O sim ao aceitar sua eleição como Papa é irrevogável. Olha só o que ele diz. O sempre também é um para sempre. Não pode haver retorno à esfera privada. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não revoga isso, tá? Então, um resumo para você entender que o Bento XVI continua sendo Papa. Essa renúncia dele foi parcial, ele renunciou só à esfera administrativa, mas não à parte espiritual, não renunciou ao munus petrino e continua sendo o nosso Papa verdadeiro.
Agora vamos falar de Bento XVI em Fátima, porque ele está na visão de Fátima. Olha só, na visão de Fátima existem duas pessoas, o bispo vestido de branco e um velho papa. Na visão das crianças de Fátima, né, dos pastorinhos, o velho papa aparece meio tremendo, com passos hesitantes, ou seja, é o próprio Bento XVI, né? O bispo vestido de branco seria quem? O Bergoglio. Em 2017, quando o Bergoglio visitou Fátima, ele disse que ele era o bispo vestido de branco. Olha só. Aliás, ele mesmo não se chama de papa, ele se chama de bispo de Roma. Está vendo como vai juntando lá com a profecia de Nossa Senhora lá atrás, mais de 100 anos atrás, em 1917. Olha só. Em 1957, a irmã Lúcia declarou numa entrevista que a Rússia seria um instrumento escolhido por Deus para punir o mundo inteiro, se não obtivermos primeiro a conversão dessa nação desonrada. São palavras da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima. Tá certo? O que aconteceu? Não houve a conversão da Rússia, não foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria, e deu no que deu. Nós estamos vendo a esquerda aí espalhada pelo mundo inteiro, espalhando terror em todos os países que eles entram, e eles estão em todos os países. Se não são governo, são oposição, né? Muito bom. A profecia de São Malaquias deu a cada papa um título misterioso. Daí tem padre por aí, que torce o nariz assim, né, pro São Malaquias. Já disse que isso é fantasioso, isso não vale. Outra vez que eu fiz aqui um vídeo, né, falando da profecia de São Malaquias, o padre tal falou que não é válido. O pessoalzinho põe o nariz lá em cima, né? O padre tal falou. Então, mas vamos deixar o padre tal ou os padres tais de lado dessa profecia e vamos ver o que diz o maior teólogo vivo. E o Bento XVI é o maior teólogo vivo do mundo, não tem para ninguém. Então tira padre, tira teólogo aí que está ainda aprendendo e vamos pegar o que Bento XVI disse, tá certo? Olha só, a profecia realmente de São Malaquias termina com Bento XVI. Depois disso nós teremos a perseguição final da Santa Igreja Romana e aparece a figura de Pedro o Romano. Agora o Bento XVI, o que ele diz? Em 2016, perguntaram a Bento XVI se essa profecia poderia significar que ele é o último a representar a figura do Papa como conhecíamos até agora. Tá? Qual foi a resposta do Bento XVI? Uma resposta misteriosa. Ele disse: tudo é possível. Então ele está levando em consideração justamente a profecia de São Malaquias. Senão ele diria, não, essa profecia aí da Idade Média não está valendo. Ele é muito direto, sempre muito franco, né? E, no entanto, ele diz, tudo é possível. Ou seja, ele está admitindo que a profecia é sim válida. E olha só, aí perguntaram para ele se isso significaria que ele seria visto como o último Papa do Velho Mundo ou o primeiro Papa do Novo Mundo. Olha só o que Bento XVI respondeu. Eu diria os dois. Já não pertenço ao mundo antigo, mas o novo mundo ainda não está aqui. Então, olha só o Bento XVI, com declarações aí que não foram entendidas na época, começa a fazer sentido agora, e discutindo o quê? A profecia de São Malaquias. Para aqueles que achavam que era só crendice popular da Idade Média, sinto muito, erraram. O maior teólogo vivo no mundo compreende, aceita e leva em consideração a profecia. Bento XVI escolheu não abandonar o rebanho aos lobos, mas resistir aos lobos com a lógica do Evangelho, com a fraqueza de Deus, que é mais forte que a força humana. Ciente de que esse é um momento histórico em que, como ele observou, ele falou isso lá em Fátima, em 2010, a maior perseguição hoje à igreja não vem dos seus inimigos de fora. Olha aí, em 2010 ele fala isso e ninguém entende o que ele está falando. Mas por que ele falou isso? A maior perseguição à igreja não vem dos inimigos de fora, são os de dentro que já estavam tentando derrubar ele, o que eles vão conseguir no começo de 2013 com a renúncia, entre aspas, do Bento XVI. Todas essas colocações, para você que gosta assim de cadê sua fonte? Até fazer uma musiquinha, né? Cadê sua fonte, professor? Eu vou dizer a fonte para você hoje, tá bom? Tudo isso aí está no livro do Antônio Sotti,
O Segredo de Bento XVI, porque ele ainda é Papa, que você, como já pode imaginar, ainda é inédito no Brasil. Não está vendendo na livraria não, viu? Não é propaganda. É inédito no Brasil. As grandes editoras parece que não se interessaram ainda em lançar esse livro. Por que será? Vou deixar para você responder, não vou falar mais nada, tá bom? Fique agora com a frase do Papa Bento XVI em 2013. Um Papa não pode e não deve usar a cadeira de Pedro para afirmar suas ideias e opiniões pessoais, mas apenas e sempre os ensinamentos da Igreja, porque o Papa não é superior à palavra de Deus, mas é seu servidor.